Fatos da semana. O governador Geraldo Alckmin ganhou destaque nos noticiários nos últimos dias. Ele revogou o sigilo de informações estaduais e determinou que, a partir de agora, somente o próprio governador ou vice, os secretários de Estado e os procuradores poderão decidir sobre novas restrições. Veja no vídeo. Que faliu. Na semana passada, Geraldo Alckmin revogou o sigilo de informações estaduais e determinou que, a partir de agora, somente o próprio governador, o vice, os secretários de Estado e os procuradores é que poderão decidir sobre novas restrições. O texto também proíbe que seja delegada a subordinados a competência para decidir sobre novos sigilos de documentos. A decisão foi tomada depois que veio a público que informações de dados técnicos da Sabesp, do transporte urbano, da Polícia Militar e também da administração penitenciária foram colocadas sob sigilo, impedindo o acesso da população. E é sobre esse assunto que vamos falar agora, aqui com vocês no Revista da Cidade. Já estamos com o doutor Eduardo Leite, sempre com a gente às terças-feiras. Olá, meu querido, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótimo, tranquilo. Que bom, bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Antes da gente comentar esse assunto aqui no estúdio, eu quero ouvir a opinião de um especialista, na verdade ele é professor de Ciências Políticas da Faculdade Casper Libero, Alexandre Hilsenbeck. A gente perguntou para ele como fica a imagem do governador diante da divulgação desse sigilo imposto à Sabesp, ao metrô, à Polícia Militar e também aos presídios. Como é que o governo sinaliza à sociedade com relação a esse assunto? Dá uma olhada. A imagem do governo ela fica bastante abalada na medida que um Estado democrático de direito tem a prerrogativa que as informações sejam públicas, transparentes e publicizadas amplamente, né? Nesse sentido, o que o governo ele aponta é uma sonegação de informações de interesse público em áreas que, curiosamente, estão passando por algum tipo de investigação do Ministério Público ou denúncias de fraudes, corrupções, como a gente vê exatamente nos casos da administração penitenciária, da Polícia Militar, do metrô, da Sabesp. Poderíamos ampliar isso também para o âmbito do governo federal, no sentido da Odebrecht, ou do governo municipal, no sentido da SP-Trans. Essas denúncias elas acabaram vindo a público quando a mídia ela tentou fazer um papel de investigação e se viu barrada com isso, e a pressão pública fez com que diversas dessas medidas, no caso do governo do estado de São Paulo, o governador Alckmin, fossem voltadas atrás nesse sentido e não mais pudessem ser os baixos escalões do governo que decretassem sigilo, mas agora só os altos escalões. Ainda assim, é importante que a gente fique atento, a população, a sociedade de uma forma geral, fique atento de que a exceção não se transforme em regra nesses casos, Ou seja, que a má gestão seja escamoteada por formas, por decretos sigilosos, quando essas informações elas não dizem respeito necessariamente a algum tipo de risco às estratégias, às instituições ou à segurança da população. Deixa eu agradecer, então, à Faculdade Casper Libero pela participação do professor Alexandre Hilsenbeck. Obrigada mais uma vez. Tá aí a pressão da sociedade realmente fazendo a diferença, doutor Eduardo? E a mídia, antes de mais nada, no seu papel investigativo, que também tem uma grande importância, e nesse caso, especificamente, ajudou com que essas informações tivessem uma revisão, pelo menos, dessas proibições. Como vai ser a partir de agora, a gente ainda não tem certeza, porque isso tudo está sendo revisto, doutor? Giane, o Brasil é um país esquisito, Nossa Senhora, tem uma lista de esquisitices gigantesca. E foi engraçado que a semana passada nós repercutimos isso e eu cheguei até a comentar que em algumas situações havia necessidade, sobretudo a questão estratégica de segurança, até para você não revelar algumas situações que coloquem em risco a integridade física das pessoas, como, por exemplo, sistema de transporte, caso de ato terrorista, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora,
obviamente, essa revogação do governador Alckmin coloca em xeque-mate, ou seja, coloca uma certa dúvida, passa a pairar uma certa dúvida em relação daquilo que foi efetivamente decretado no começo da semana. Porque isso aconteceu no começo da semana e no final de semana, em função até toda a manifestação da imprensa, a imprensa buscando informações, aonde não obtinha essas informações, o Ministério Público imediatamente, né, o doutor Marcelo Milani, imediatamente tomou algumas providências. Por quê? Porque, na verdade, não pode ficar uma situação tão... obscura, né? Mais do que obscura, temerosa. Ou seja, o que na verdade, de fato, foi decretado sigilo? Ultra secreto, né? Ou seja, porque aí levantou essa questão, o que foi? Né? Foi algo estratégico, sob o ponto de vista para manter a integridade física das pessoas, né? Ou foi algo que você colocar debaixo do tapete, como, por exemplo, a evolução das obras do metrô, claro, né? Ou seja, a questão da própria Sabesp, né? Ou seja, essa falta de água, o que de fato aconteceu. Então, levantou uma suspeita de que o que foi decretado ultra secreto, para que não houvesse, para que não ocorresse mais especulação, e obviamente o governador ele foi colocado numa situação bastante estranha, né? Ele imediatamente, o que ele fez? Ele revoga todos os sigilos que foram decretados, né? E impõe uma nova regra, ou seja, quem é que pode decretar esses sigilos? Né? Para você ter uma ideia, a questão da Secretaria de Segurança Pública, tanto a Polícia Militar quanto o sistema, a Polícia Militar chegou a decretar sigilo de documentos ultrasecretos, né, considerados ultrasecretos, por 15 anos. Em relação ao sistema penitenciário, foram 100 anos, né? Ou seja, é algo realmente bastante preocupante, porque nós estamos vivendo num momento muito crítico, sob todos os sentidos. As instituições democráticas desse país estão sendo testadas, você sabe disso. Há uma mobilização, uma movimentação muito forte em relação à questão do impeachment, há uma questão de intervenção militar. Então, o que acontece? Em função até desse momento crítico que nós estamos vivendo, nós temos que ficar muito atentos todas essas movimentações, porque esse decreto, esse decreto que foi anunciado no começo da semana, levanta, ou pelo menos acende a luz amarela. Né? O que eles estão querendo fazer? O que eles estão querendo esconder? A gente exatamente. fica com essa dúvida. A população, no momento em que a descrença nos governantes é tão grande, em que os escândalos de corrupção não param de pipocar em todas as esferas, é muito natural que toda a população ache, no mínimo, muito estranho que vários segmentos de instituições públicas queiram esconder informações. E mais, até por conta desse decreto que foi anunciado sigilo, isso acabou sendo extensivo até a própria prefeitura, porque a prefeitura, na verdade, a prefeitura de São Paulo proibiu a divulgação de imagens da região da Cracolândia, algo extremamente sensível à questão não só do aspecto de segurança, mas sobretudo a questão também de saúde pública. Mas alegando que eles fizeram isso, porque imagina, de repente, você tem um parente desaparecido, você quer fazer uma busca por alguém, uma procura por alguém, você não vai ter acesso a essas imagens, porque elas estão, pelo menos até então, né, estão sendo revistas agora, mas estavam sob sigilo, alegando o quê, doutor? E o que acontece é o seguinte, você pode até decretar algo que vai ao encontro do interesse público. E outra coisa é de encontro ao interesse público, ou seja, que colide com os interesses públicos. Por que o Alckmin voltou atrás? Voltou atrás porque as medidas que foram tomadas, decretando os sigilos nesses documentos, que chegando até a 100 anos, vai de encontro à sociedade, ou seja, colide com os interesses da sociedade, sobretudo até a questão do portal da transparência, porque está assegurado na Constituição, na nossa Constituição, o direito à informação, entendeu? Todo brasileiro, todo cidadão tem direito de ter as informações. Tanto é verdade, por que nós tivemos aquela comissão da verdade para apurar os crimes naquela época da ditadura? Né? Ou seja, isso vai ao encontro, ou seja, o interesse da sociedade em saber de fato o que aconteceu. Porque o mesmo ato praticado recentemente foi praticado lá atrás também, quando foi decretado sigilo em vários documentos, né,
do governo e que só foram revelados 30, quase 40 anos depois. Então, e é o que pode acontecer com muitos desses documentos. Daqui 30 anos interessa alguma coisa, saber quem é que fez, a pessoa pode não estar nem aqui, mas para pagar, né? E mais, né? Ou seja, essa questão do problema da Sabesp. Né? A Sabesp, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, né? Ou seja, tem um serviço público que ela fornece, que é o fornecimento de água. Que não é um serviço qualquer, é um serviço vital para a cidade. Exatamente, né? De saúde pública, sobretudo, né? Ou seja, então essa questão da falta de água, essa questão da crise hídrica, ou seja, o que o governo fez, o que o governo não fez, porque ficou provado por A mais B que o governo deixou de fazer várias obras da Sabesp para poder sanear essa questão da crise hídrica. A questão até da troca da tubulação, que tinha 90 anos, você vai fazer o quê? Vai falar, olha, faz de conta que ninguém toca mais nesse assunto, isso é ultra secreto, ou seja, continua vazando a água que consome, a água obviamente tratada, 30%, 40%, e vamos fingir que ninguém está sabendo de nada. Então, o que eu falo... Um carimbo aí, no Brasil tem uma coisa que me incomoda profundamente. Primeiro é aquele que acha que faz. E depois é a sociedade que acha que recebe aquilo. E que, na verdade, há um estelionato geral, porque ninguém está fazendo nada. Ninguém está cuidando de absolutamente nada. Foi o que nós falamos semana passada. Você acha que alguém está preocupado com alguma coisa? Você acha que algum governante nesse país está preocupado com o que acontece lá na ponta? Aonde, na verdade, nós, no período de 10 anos, ou seja, duas gestões do governo PT, se tirou 40 milhões do nível da miséria e agora já 30 já estão lá. E se isso passar mais 2 anos, mais 20 milhões de miseráveis vão se transformar, porque as pessoas elas vão dormir de uma forma, no Brasil assim, você dorme de uma forma e acorda de outra. Você acorda pobre, miserável. É isso que acontece. Na verdade, eles estão preocupados com contas na Suíça e como é que eles vão escapar das investigações. Por isso que eu disse a você, e repito, esse é um país esquisito, é um país que, na verdade, é uma contradição. As pessoas elas não têm uma coerência naquilo que falam, né? Nem governador, nem presidente da República, nem prefeito, ninguém tem, na verdade, uma coerência naquilo que fala, naquilo que alega. Porque o que a sociedade quer é ela receber aquilo que ela paga. É só isso, ou seja, eu pago impostos, eu quero receber esses impostos de volta. Agora, eu pago impostos e esse dinheiro vai para onde? Vai para a Suíça, vai para qualquer outro paraíso fiscal. Esse que é o problema, está tudo errado. E a gente é desrespeitado todos os dias. Agora, para a gente concluir o assunto, o Ministério Público está investigando exatamente o quê? Quem exatamente colocou o carimbo de ultrasecreto nesses documentos para saber, para dar nome aos bois, é isso que eles estão querendo saber? O fato do governador ter revogado esses sigilos não isenta de punição aquele que bateu o carimbo, ou seja, ultrasecreto. Então, funcionários que eventualmente tenham tomado essa atitude, ter decretado esses sigilos, né, obviamente podem ser punidos até responsabilidade do ato praticado. Né? Ou seja, então não pode, ou seja, o Ministério Público ele vai revelar e deve uma satisfação para a sociedade para saber exatamente aquilo que foi escondido e aquilo que não foi escondido. Né? Eu acho que o portal da transparência é justamente para levar informações para a sociedade e, sobretudo, assegurar a aplicação da Constituição, que dá o direito de qualquer cidadão ter informações, seja de qualquer caráter, de qualquer forma, entendeu? Então, esse é o entendimento. Eu vou agradecer mais uma vez a presença do doutor Eduardo, que sempre ajuda a gente a esclarecer esses assuntos esquisitos, como a gente classificou logo no começo. Nós somos todos esquisitos, na verdade, né? Esquisito um pouco mais normal, né? Ou não, né? Ou anormais, né? Porque de perto diz que ninguém é normal, né? Então vamos lá. Para continuar a fazer contato com o doutor Eduardo ao longo da semana, você vai lá no facebook.com Eduardo César Leite. E claro, continue acompanhando às terças-feiras. Doutor Eduardo sempre aqui com a gente. Obrigada, meu querido. Boa semana para você, viu? Boa semana para todos. Até. Ótima semana. Obrigado.